Olá, hoje é um teste de paciência mesmo, mas nós estamos com fé. Vamos à nossa meditação. Eu mencionava aqui capítulo 4 de Crônicas, que tem 44 nomes mencionados aí, cansativa a genealogia. Muitas pessoas desanimam, desistem, mas Deus reservou uma pedra preciosa no meio desta extensa genealogia. Os versículos 9 e 10, que dizem: porque Jabes invocou o Deus de Israel, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha, algumas versões dizem que esta oração de Jabes foi assim: ó Senhor, que me abençoes, que alargues as minhas fronteiras, que me livre, que alargues as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e que me livres do mal. Jabes cresceu ouvindo o seu nome, que para ele não era muito bom. Jabes significa aquele que provoca muita dor, e ele provocou muitas dores no seu nascimento para sua mãe. Imagina o que é crescer ouvindo um nome desse. Ele tinha tudo para ser um fracassado, mas ele não foi. E esta oração demonstra o tipo de caráter de Jabes, a confiança que ele manifestou em Deus. E olha que coisa interessante, qual foi o seu pedido? Senhor, que me abençoes. A primeira coisa que nós devemos pedir a Deus é a sua bênção. Não há nada de mais importante do que ser abençoado por Deus. Eu gosto de dizer que nós, mais antigos, especialmente aqueles que, como eu, teve uma formação católica, nós acostumamos a tomar bênção dos pais, dos tios, dos avós. E eu gosto de dizer que este costume, para muitos, hoje está em desuso, muitas vezes até no meio evangélico, no meio adventista. Mas olha, é tão importante ser abençoado. Eu, se não fosse tido como uma pessoa louca, eu sairia na rua pedindo às pessoas a sua bênção, porque todos que dissessem, Deus o abençoe. Olha que coisa bonita. E ele pediu, Senhor, que me abençoes. Há pessoas que querem tantas coisas nesse mundo, mas se esquecem que a bênção de Deus sobre aquilo que é correto, aquilo que é certo, é o mais importante. Se Deus não puder abençoar alguma coisa, meus queridos, é porque ela está errada, ela está contrária à palavra. E ser abençoado por Deus é a principal das coisas. Depois Jabes faz uma outra oração, a sequência da sua oração. Ele diz, que alargues as minhas fronteiras. Mas como ele pediu a bênção de Deus em primeiro lugar, ou seja, primeiro Deus, essas fronteiras não são fruto de um desejo egoísta de ter posses, de ter coisas, mas possivelmente para que as suas fronteiras pudessem ser uma bênção, para que a sua riqueza, enlarguecer as fronteiras significa isso, ter condições, ter posses, ter coisas, mas não sem a bênção de Deus. Em terceiro lugar, ele diz que a tua mão seja comigo. Olha que coisa maravilhosa, quando uma pessoa faz algo e Deus sempre é com ela. Eu fico maravilhado de ler a história de José incontáveis vezes e ler ali que tudo que José colocava a mão, Deus o abençoava. É maravilhoso isso. E Jabes pede que a tua mão seja comigo, conduzindo, guiando, orientando. Este é um desejo genuíno e maravilhoso. E por fim, Jabes diz, e que me livres do maligno. Ah, meus queridos, o maligno está exposto nesse mundo. O maligno está representado nos homicidas, nos traficantes, nos criminosos,
nas pessoas sem responsabilidade, nas pessoas que não desejam o bem dos outros, que nós sejamos livres do maligno. Pessoas que nos deem prejuízo, pessoas que nos causem mal, que atentem contra a nossa vida ou a nossa honra, nós devemos pedir sim, Senhor, que nos livres do mal. Assim como Jesus estabeleceu na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Essas 4 coisas, a bênção de Deus, as fronteiras alargadas, os horizontes alargados, a mão do Senhor conduzindo e abençoando, e o livramento do mal. Tão breve oração e tão cheia de significado. Eu posso garantir a vocês que talvez, de todas as orações que nós conheçamos, a oração do Pai Nosso é a mais completa. Porque Jesus, como Deus, mostrou a oração, um modelo de como nós deveríamos orar. E a segunda oração que reputo como sendo uma oração maravilhosa e completa e pequena é a oração de Jabes. Eu li alguma coisa acerca de Jabes, né? Que ele não era vítima da ganância, né? O que ele pedia para Deus ao ampliar o seu território é que ele pudesse ser uma bênção aos outros, que ele pudesse se preocupar com os outros. Às vezes nos preocupamos muito conosco, especialmente nesse momento de pandemia, a gente se preocupa com o nosso salário, com contrairmos a doença, etc, etc, mas nos esquecemos às vezes de ajudar, de buscar a solução para alguém que esteja passando por problemas. A gente se fecha dentro da nossa ótica de necessidades e nos esquecemos do nosso próximo. Sabe, é aquela história maravilhosa de Desmond Doss, aquele adventista que lutou na Segunda Guerra Mundial. Lutou não com armas. Ele começou lutando contra preconceitos, porque ele era um objetor de consciência, ou seja, ele queria servir o seu país, ele queria ir para cuidar dos soldados que possivelmente seriam feridos nas batalhas, mas ele não queria portar uma arma. E ele foi. Depois de vencer muitas batalhas, ele foi. E ele demonstrou a grandeza do seu caráter. Doss salvou 75 pessoas na Batalha de Okinawa. 75 pessoas. A maioria deles havia sido deixada para trás, estavam dados como mortos lá em cima daquele monte. Mas ele ficou ali. E a sua oração era: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Ele corria no meio dos tiros, no meio das dificuldades, o inimigo à espreita, e ele pegava mais um. Senhor, ajuda-me a salvar mais um, só mais um. E por horas, horas e horas, Doss foi descendo um a um pela corda, enquanto os outros soldados embaixo carregavam para a enfermaria. 75 homens. Um dos maiores atos de bravura em guerra de um soldado que não portava armas. O que nós fazemos pelo nosso próximo? E o autor desse livro, A Oração de Jabes, ele tem um outro livro chamado Além da Oração de Jabes. Ele fala do Apocalipse capítulo 7. Ele fala do céu. E quando ele fala sobre isso, ele menciona acerca dos milhões e milhões de pessoas que estarão salvos. E nós estaremos ali para contemplar isso, se Deus nos permitir estar ali, se confiarmos em Jesus. Mas eu pergunto, quantos daquelas pessoas que ali estarão, quantas delas estarão ali porque eu testemunhei, porque eu lutei, porque eu me ofereci e pedi a Deus: Senhor, me ajuda a salvar mais um. E eu termino com esse pensamento, que diz o seguinte, de Bruce Wilkinson, que é o autor desse livro: pense
que diferença você pode fazer em muitas vidas se você orar com paixão e fervor para que Deus amplie o seu território. Imagine a miraculosa parceria divina que cresceria deste apelo. Deus, deixe-me realizar mais para o Senhor. Que este seja o meu propósito e o seu propósito. E que Deus nos abençoe para sermos instrumentos em suas mãos. Amém. Nós vamos pedir agora que o irmão Clarindo apresente aqui alguns dos pedidos de oração e ele vai orar conosco, encerrando este nosso culto. Agradeço a todos que tiveram a paciência. Continue orando para que a gente consiga alcançar uma qualidade pelo menos satisfatória nestas transmissões. Não pense que é falta de esforço. Nós temos nos esforçado, mas os recursos são parcos, não é? Equipamentos são caros. Nós estamos tentando fazer alguma coisa, adaptar alguma coisa. E queremos que você nos ajude com oração, para que a gente consiga realizar uma adoração à distância de qualidade melhor. Deus seja louvado. Irmão Clarindo. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo seu empenho, né, sua persistência de estar conosco aqui, estar conosco acompanhando, né, este momento de reflexão, de adoração. É uma quarta-feira de oração, uma quarta-feira de pedidos, de agradecimento, e eu queria te instruir, se você puder, né, ouvir essa instrução da seguinte maneira. No YouTube existe um botão, né, um link que você pode clicar e você pode fazer os comentários. É o chat, né, o chat. Você pode clicar ali e fazer algum comentário, e especialmente nos cultos de quartas-feiras, nós queremos que, se você quiser, se você desejar tornar público, né, o seu pedido de oração, o seu desejo, coloque ali, né, no chat, nos comentários do YouTube, o seu desejo, qual que é o seu pedido, para que possamos orar aqui às quartas-feiras. Também nos grupos da igreja, especialmente no grupo distrital ou no grupo da sua igreja. Então a gente vai acompanhando aqui para que a gente possa ler este pedido aqui, orar por esse pedido e também envolver cada um dos membros desse distrito. Nós recebemos aqui o pedido, né, da irmã Maria dos Reis. Ela cumprimentou a todos, boa noite a todos os irmãos, oremos pela igreja e todos, né, da saúde também, os profissionais da saúde, os enfermeiros, os médicos, cada um que está envolvido, né, nessa atividade. Essas pessoas necessitam muito, né, de um cuidado extremo, de se precaverem, e nós devemos orar por essas pessoas, porque elas estão na linha de frente nessa batalha contra a pandemia. Então oremos por essas pessoas para que elas sejam resistentes, elas possam se cuidar e especialmente tratar cada uma dessas pessoas para que elas possam vencer este vírus. Então nós queremos orar. Se você então tem pedidos, né, prepare aí para que nós possamos vencer as dificuldades técnicas aqui primeiramente, mas nós queremos disponibilizar para você este conteúdo e orar com você nesse instante. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Pai, querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque tem dado a cada um de nós a perseverança, o equilíbrio e a humildade, Pai, de depender do Senhor em quaisquer circunstâncias. Nos ajude a ser fortes, nos ajude a termos fé, paciência e a certeza, Pai, de que este período, né, essa situação vai passar e nós queremos passar por ela de maneira a ser vencedores, vitoriosos, melhores do que agora estamos, Senhor. Confiantes no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, e te suplicamos, Pai, que cuide de cada profissional da área da saúde, porque estão lá enfrentando o problema mais próximo, de maneira mais íntima, que essas pessoas tenham o cuidado, que elas possam ser fortalecidas, especialmente neste momento em que vivemos, Pai.
Fortalece a cada uma dessas pessoas, seus familiares também, e a tua igreja, Pai, para que ela também seja forte e destemida. Obrigado, Pai, por tua companhia conosco. Te louvamos agradecidos em Cristo Jesus. Amém.